Shido é um completo perdedor, um inútil que vive uma vida bem comum com sua meia-irmã. No entanto, um dia tudo muda quando ele descobre seus poderes emergentes e é forçado a namorar garotas espírito de outro mundo para salvar a Terra. Desde que um grande terremoto espacial atingiu a Eurásia, causando caos generalizado, esses eventos aterrorizantes se tornaram parte do dia a dia. Apesar de tudo isso, Shido Itsuka e sua animada irmã mais nova, Katori, se esforçaram ao máximo para sobreviver. Um dia, após ouvir sobre um terremoto espacial menor, os irmãos vão para a escola, planejando se encontrar mais tarde em uma lanchonete local. Sem que Shido soubesse, alguém o estava seguindo. Essa pessoa, na verdade, acaba sendo Origami Tobichi, uma aluna brilhante de sua turma. De repente, alarmes disparam pela cidade, alertando sobre outro terremoto espacial, e todos começam a ir para um local seguro usando sistemas de evacuação avançados. A maioria das pessoas consegue chegar a lugares seguros no subsolo, mas Shido percebe que o sinal de GPS de Katori mostra que ela ainda está na lanchonete. Preocupado com Katori, Shido sai correndo para encontrá-la. No caminho, um terremoto espacial atinge, transformando os prédios próximos em ruínas. Em meio à área destruída, uma garota com uma armadura roxa extravagante aparece. Ela encara Shido diretamente e pergunta se ele realmente vai matá-la. Antes que ele possa dizer algo, algumas máquinas voadoras se aproximam rapidamente e a atacam com mísseis. No entanto, a garota facilmente para os mísseis com sua espada. De repente, um dos atacantes pousa para enfrentá-la. Surpreendentemente, é Origami quem se prepara para lutar contra a garota de armadura com uma espada brilhante. E o choque deles emite uma enorme onda de energia que faz Shido desmaiar completamente. Shido acorda e se vê sob o olhar atento de Ryoni Murasama, uma mulher vestida com um uniforme militar. Ela o informa que ele está na Fraxanis, uma nave pertencente a uma organização chamada Ratatoskr, e que ele desmaiou completamente durante a luta. Quando Shido começa a fazer muitas e muitas perguntas, Ryoni decide então levá-lo à sala de controle principal. Lá, ele fica surpreso, muito surpreso, ao descobrir que a capitã da nave é ninguém menos que sua irmãzinha, Katori. Ela parece diferente, quase como se tivesse uma nova personalidade, mas ela não se detém muito nisso. Em vez disso, ela começa a explicar as coisas para Shido. Ela lhe diz que a garota que ele viu antes é conhecida como um espírito, um ser misterioso de outro mundo que causa terremotos espaciais quando vem à Terra, mesmo que não seja intencional. As pessoas que estavam tentando lutar contra o espírito fazem parte da AST, a equipe anti-espírito cujo trabalho é derrubar espíritos que aparecem na Terra. Katori então compartilha que existe uma maneira de parar um espírito sem machucá-los e eles precisam da ajuda de Shido para fazer isso. Enquanto tudo isso está acontecendo, Origami alcança Shido e o questiona sobre o encontro inesperado que tiveram durante a recente luta com o espírito. Origami diz que Shido deveria esquecer o que aconteceu entre ela e o espírito. Curioso, Shido então menciona o espírito, e Origami compartilha que tem suas próprias razões para se envolver com eles, revelando que um espírito foi responsável por tirar sua família dela 5 anos atrás, deixando-a completamente sozinha. Depois de passar a noite jogando o jogo de simulação de namoro Katorigai, Kore aparece logo depois e diz a ele que é hora da próxima parte de seu treinamento. Para esta fase, ele tem que praticar suas habilidades em sua professora, Temi, tentando fazê-la se apaixonar perdidamente por ele. Shido acha essa tarefa realmente estranha, não só porque envolve romance, mas também porque Temi é afinal sua professora. Temi começa a reagir de forma tão forte à ideia de se casar com alguém como Shido. Por sorte, Shido consegue escapar de Tami, mas acidentalmente esbarra em Origami no processo e acaba vislumbrando sua roupa íntima branca. Apesar de saber a verdadeira identidade de Origami, Katori decide envolvê-la no treinamento de Shido. Com a orientação de Ryoni mais uma vez, Shido tenta então conquistar Origami. Surpreendentemente, tudo parece funcionar perfeitamente, mas o constrangimento de Shido nessa situação leva o suposto encontro deles a se tornar um real. De repente, há um alarme de terremoto espacial na escola, e Kotori diz a Shido para voltar para Fraxanis. Shido então volta para a escola, que agora está completamente destruída pelo terremoto espacial. Kotori rapidamente explica a Shido que ele tem que lidar com o espírito que conheceu antes, conhecido como Princesa. Kotori deixa um Shido nervoso para começar sua tarefa. Shido consegue se posicionar no local. Felizmente, o espírito se lembra de Shido de antes, dando a ele a chance de conversar com ela com a ajuda da Ratatoskr. No entanto, o conselho da Ratatoskr só faz o espírito querer atacar Shido ainda mais. No final, Shido decide ignorar o conselho deles e decide seguir sua própria intuição, dizendo ao espírito que ele pode não estar interessado no que eles podem conversar, mas que ele de forma alguma vai ignorá-la. Nesse momento, o espírito durão de repente age de forma mais brincalhona e não leva as palavras sinceras de Shido a sério, mas depois de um tempo, ela começa a gostar de Shido porque ele é a primeira pessoa que realmente conversou com ela. Shido descobre que o espírito não possui um nome, então Shido sugere o nome Touka, escolhendo-o porque é a data exata em que se conheceram. Ela parece gostar bastante desse nome e dá a Shido um grande e lindo sorriso para que ele cumpra sua promessa a ela. Depois de aceitar a sugestão de Shido de vestir algo mais adequado, como o uniforme da escola Raising High, ambos partem para sua próxima parada na cidade. Shido consegue fazer Touka vestir roupas mais normais, e então eles saem para ver a cidade.
Eles acabam em uma padaria, onde o amor de Touka por comida realmente se mostra. Shido a pergunta por que ela foi embora depois de seu confronto com Origami no dia anterior. Touka explica que ela foi para outro mundo e simplesmente adormeceu profundamente. Ela menciona que muitas vezes acorda sem realmente querer, o que faz Shido pensar que os terremotos espaciais acontecem por acidente. Graças a alguns vouchers que Shido consegue de Tonomaki, ele pode se dar ao luxo de levar Touka a um restaurante chique. Shido fica bastante surpreso ao descobrir que algumas pessoas ganharam um grande prêmio em uma barraca administrada por Mikimoto. E o prêmio é uma viagem para um lugar chamado Dream Park. Shido não tem certeza do que é o Dream Park, mas ele rapidamente percebe que é na verdade um motel. Embora Touka ache que um encontro de verdade deveria acontecer lá, Shido decide levá-la para outro lugar. Ao mesmo tempo, Origami se prepara em seu traje especial para poder segui-los. A equipe Ratatosk retorna para sua nave, a Fraxinos, para discutir Hort. Mas Shido está segura de que estão seguros lá com brinquedos de pelúcia em forma de pão, mas ela não consegue pegar um sozinha. Felizmente, com a ajuda de Shido, eles conseguem pegar o fofo pão de pelúcia. Quando a chuva para, eles vão a um parquinho próximo para descansar. Touka compartilha com Shido o quanto ela gostou do tempo que passaram juntos, mas ela ainda não entende completamente o que é um encontro. Touka entende que ela tem causado danos acidentalmente toda vez que ela aparece, mas Shido não concorda que ela não deveria estar na Terra ou por perto. Origami, que vai à mesma escola que Shido, não consegue se mover ou fazer nada depois de atirar em sua própria colega de escola. Ao mesmo tempo, a Ratatosk também está lidando com um grande problema. Com Touka fora de controle, há um aviso de um terremoto espaço-tempo. Uma chama brilhante cobre a lesão de Shido, e assim, o ferimento grave simplesmente desaparece. Katori está focada em ajudar Shido. Isso faz com que toda a energia extra de seus poderes espirituais desapareça. Quando Shido diz sim, Touka não consegue ajudar. Shido tenta falar com Touka em seu quarto, mas encontra apenas sua marionete. Em uma lanchonete, Rini suspeita que Touka esteja chateada com Shido e uma jovem. Touka nega que seja sobre Shido, mas admite que os viu na lanchonete. Rini tranquiliza Touka de que não há nada de errado com ela. Rini explica a Touka que o beijo entre Shido e Yoshino foi não intencional. Katori sugere que Shido faça uma pausa para comer e aproveite a oportunidade para conversar com Yoshino. Em casa, Shido prepara comida para Yoshino e aprende o quanto ela realmente a valoriza. Vendo a marionete como seu bravo herói, o que faz Yoshino corar, pois ninguém nunca havia dito isso a ela. Kotori provoca Shido sobre seu comentário. Depois que terminam de comer, Shido pergunta a Yoshino por que ela nunca revida contra a AST. Yoshino explica que ela não gosta de violência e tem medo. Ela acredita que as pessoas devem odiar alguém como ela por causa disso. Yoshino admite que está sempre com medo e paralisa completamente quando assustada. Shido a conforta acariciando sua cabeça e diz a ela que ele está ali, sempre para protegê-la. Ele a assegura de que encontrarão Yoshinon e que ela não precisará mais depender dela, pois ele mesmo será seu herói protetor. A comunicação deles é abruptamente interrompida. Shido chega à porta de Origami e toca a campainha, apenas para a porta se abrir sozinha, dando a Shido a oportunidade de encontrar a tão procurada marionete. Assim que ele faz isso, Origami termina seu banho e sai vestindo apenas uma toalha. De volta a Fraxinos, Katori e sua equipe estão tentando restaurar a comunicação com Shido a todo custo. De volta com Shido, Origami se lembra de tê-lo atingido por acidente e se pergunta o que ele realmente quer. Shido então a pergunta se ela já tentou conversar com os espíritos alguma vez. Origami fica chocada quando Shido diz que conversou com eles. Ela o avisa que não acredita que todos os espíritos sejam prejudiciais. Enquanto Ryauko tenta atirar em Yoshino, ela libera seus poderes de congelamento. Ela consegue congelar 2 membros da AST, mas Origami e Ryauko continuam a persegui-la. Alguém preocupada com a segurança de Shido, avisando-o sobre a natureza letal da nevasca, Shido minimiza a preocupação dela. No entanto, ela enfatiza que o perigo é maior do que qualquer bala. Shido aparece em seguida, desabando completamente de seus ferimentos. Yoshino corre até ele enquanto ele começa a se curar. Extremamente feliz pelo esforço de Shido e pelo retorno de Yoshinon, ela cai em lágrimas de alegria. Shido tranquiliza Yoshino de que tudo ficará bem e a agradece por ser tão gentil e por tê-lo salvado. No entanto, Yoshino se levanta e Touka e Yoshino estão muito animadas para visitar algumas fontes termais. Então elas perguntam a Shido se podem realmente ir. Shido acha que é uma ótima ideia, mas ele precisa da aprovação de Katori antes de tudo. Assim que Katori diz sim, todos começam a se preparar para seu divertido passeio. Ao mesmo tempo, a equipe anti-espírito, um grupo que geralmente fica de olho nos espíritos, planejou uma grande viagem para visitar fontes termais espalhadas por toda parte. Mas eles têm que mudar seus planos porque precisam estar em alerta máximo para a atividade espiritual. Eles estão bastante desanimados, mas eles decidem visitar uma fonte termal que é mais perto de casa, que por acaso é exatamente a mesma para onde Shido e seus amigos estão indo. A líder da AST está realmente chateada por ter que cancelar sua viagem original. Ela está determinada a aproveitar a fonte termal próxima, custe o que custar. Enquanto isso, a Ratatosk, a organização que apoia Shido e os espíritos, percebe que a AST está em pleno movimento. Eles acham que a AST pode estar atrás dos espíritos, então eles começam a criar obstáculos para atrasá-los de vez. Eles fazem pontes caírem, colocam placas de trânsito falsas e até constroem muros para bloquear o caminho. Mas a líder não vai deixar que esses contratempos aparem de jeito nenhum. Ela está determinada a chegar às fontes termais e ela continua a impulsionar sua equipe para superar cada obstáculo. A Ratatosk, o grupo que apoia Shido e os espíritos, começa a levar muito a sério a tarefa de impedir que a AST chegue às fontes termais. Eles param de ser sutis e começam a usar métodos mais extremos.
Tipo, de repente, barracas de comida começam a atirar coisas, flores liberam gás que faz as pessoas se sentirem hipnotizadas, e as estradas ficam todas escorregadias por causa do óleo. Mas mesmo com toda essa loucura acontecendo, a ST continua lutando e não desiste de forma alguma. Então as coisas ficam ainda mais intensas, a Ratatoska começa a usar coisas ainda mais estranhas e perigosas. Tipo, eles disfarçam mísseis como rabanetes, e eles têm bonecas que podem chocar as pessoas. É como se estivessem usando todos os recursos possíveis para tentar parar a ST. E acredite ou não, a situação fica ainda mais louca. Eles até detonam uma bomba gigante. Mas apesar de toda essa loucura, a AST de alguma forma consegue chegar às fontes termais no final. Eles finalmente chegam ao seu destino, apenas para tudo dar errado. A cabeça de Yoshinon cai, e Yoshino, que tem o poder de congelar coisas, acidentalmente congela tudo ao seu redor. No final, embora a Ratatosk tenha tentado absolutamente de tudo para parar a AST, eles ainda conseguiram chegar às fontes termais. Mas então, por causa dos poderes de congelamento de Yoshino, tudo acaba congelado. Kotori recebe uma mensagem de Kanazuki que diz que, enquanto ele está fazendo algumas escavações como punição, ele inesperadamente encontra uma fonte termal. Shido, Touka, Yoshino, Yoshinon e Kotori decidem usar esta fonte termal recém-descoberta em vez daquela que eles geralmente vão. Todos eles aproveitam seu tempo relaxando na fonte termal, e durante isso, Kotori menciona que terá algo importante para Shido fazer em breve. Durante uma batalha de treino, Origami enfrenta Mana Takamiya, que é muito boa em pilotar um traje especial e já até derrotou um espírito antes. Origami tenta o seu melhor, mas Mana mostra algumas habilidades sérias, o que até surpreende sua chefe, Ryauko. Depois que terminam de fingir lutar, Ryauko tem que repreendê-las por quebrar parte do equipamento. Então, quando todos estão conversando sobre como lidar com um espírito chamado Eremita, Mana compartilha algumas maneiras inteligentes de lidar com espíritos. Origami não espera que Mana de repente fale sobre Shido, e surpreendentemente o menciona como seu irmão. Isso deixa a Origami bastante confusa, especialmente quando Mana menciona Shido como se não fosse nada demais. Na turma de Shido, há uma surpresa quando uma nova garota aparece. Ela se apresenta como Kurumi Takasaki e diz que é um espírito, para a surpresa de todos. Ela pede a Shido para levá-la em um tour pela escola. Enquanto Shido tenta causar uma boa impressão, a equipe da Ratatosk lhe dá conselhos engraçados através de seu fone de ouvido, mas isso não ajuda muito. Depois da escola, enquanto caminhava para casa, Shido encontra uma garota chamada Mana Takamiya. Mana lhe diz que ela é sua irmã mais nova. Acontece que Shido foi acolhido pela família de Katori, e Mana é sua verdadeira irmã, da qual ele não tinha conhecimento. Katori não parece gostar muito de Mana, e elas acabam tendo uma pequena briga. No dia seguinte, Shido descobre que Mana faz parte da AST. Há um momento chocante quando é revelado que Mana realmente havia derrotado Takasaki, chegando ao ponto de decapitá-la, de fato. Mas em uma reviravolta, Takasaki aparece na escola viva e bem. Mais tarde no telhado da escola, Origami confronta Kurumi sozinha, surpresa ao vê-la viva. Kurumi restringe Origami com suas mãos de sombra, mencionando casualmente como Mana e a AST lidaram facilmente com ela no dia anterior. Ela revela que sua presença na escola não é apenas por diversão, mas por causa de Shido, por quem ela está completamente obcecada. Kurumi avisa Origami para não interferir em sua busca por Shido, expressando seu desejo de tê-lo só para si com uma risada maníaca e assustadora. Depois da aula, Shido convida Kurumi para sair, e ela aceita feliz. Mas Shido se lembra de sua conversa com Kotori e Rin sobre Kurumi ter sido morta pela ST, mas ela está viva. Ele está determinado a não perder Kurumi. Origami o confronta, querendo uma explicação, mas Shido vai embora. Origami relembra seu encontro com Kurumi, que a poupa, planejando lidar com Shido primeiro. Shido pede desculpas a Touka por perder o almoço, e ela tristemente admite que o esperou. As amigas de Touka a confortam, culpando Shido. Em casa, Touka surpreende Shido com um bilhete e ingressos para um encontro. Ela pede para ele encontrá-la amanhã. Shido concorda, embora confuso. Mais tarde, Origami liga, pedindo um encontro no mesmo lugar, criando uma situação complicada para Shido com um encontro triplo. No dia seguinte, na estação Tengu, Shido espera por Touka enquanto Kotori o repreende por ter planos conflitantes. Shido se defende, dizendo que Kotori aconselhou a não cancelar com Touka ou Origami. Kotori o avisa sobre a felicidade de Touka e pergunta desconfiada se ele cancelar com Origami. Ela o assegura de que a Fraxinos o apoiará. Touka chega em uma roupa fofa escolhida por Reone. Shido a elogia, e eles saem, conversando e discutindo o que é um aquário no caminho. Kurumi aparece inesperadamente na estação mais cedo. Dentro do aquário, Touka fica maravilhada com as criaturas marinhas. Katori contata Shido para encontrar Kurumi. Então Shido finge ter uma dor de estômago e deixa Touka. Ele encontra Kurumi, e a Fraxinos sugere opções para o encontro deles. Eles escolhem ir a uma loja de roupas para evitar encontrar Touka e Origami, que estão por perto. Shido concorda relutantemente, lembrando-se da cooperação anterior de Kurumi. Na loja, Kurumi experimenta uma roupa, e Shido, sem jeito, sugere uma mais ousada. Kurumi aceita e a experimenta, mas antes que Shido possa reagir, as amigas de Touka aparecem, questionando-o. Kotori insiste para Shido ir para o encontro de Origami, mas elogia Kurumi primeiro. Shido obedece, finge outra dor de estômago, elogia Kurumi e escapa. As amigas de Touka o perseguem.
Enquanto isso, Mana passa por experimentos na base militar de Tengu. Depois de despistar as amigas de Touka, Shido encontra Origami na estação, pedindo desculpas pelo atraso. Eles decidem assistir a um filme e param para almoçar. Origami explica que queria que Shido a acompanhasse para não ficar sozinha, e o convida para ficar em sua casa depois. Enquanto isso, Katori descobre que Touka deixou o aquário para encontrar Shido. Ao vê-la lá fora, Shido deixa Origami e convida Touka para almoçar. Touka concorda feliz, enquanto Kurumi espera por Shido na loja. Shido se desculpa com Touka novamente, encontrando Kurumi, que o surpreende ao comprar a roupa que ele havia elogiado nela. Durante o encontro triplo, Shido desvia das amigas de Touka com a ajuda de Yoshino. Kurumi fica desapontada com as frequentes ausências de Shido. Ela mais tarde intervém quando houve um gatinho sendo assediado por delinquentes, escalando a situação. A Fraxinus perde o feed de vídeo de Kurumi. Enquanto isso, Touka encontra Origami e elas discutem sobre seus encontros com Shido antes de perceberem que ambas o estão procurando. Shido retorna ao local de Kurumi e fica alarmado ao encontrar rastros de sangue. Ele encontra Kurumi, que mudou sua aparência e confronta os delinquentes diretamente. Mana chega e salva Shido do ataque de Kurumi, enquanto ele está atordoado por sua roupa armada. Depois, Mana verifica Shido, que parece bastante confuso. Kurumi interrompe o momento deles juntos, mencionando como Mana atrapalhou o tempo dela e de Shido. Mana então age contra Kurumi, disparando poderosos raios laser nela. Kurumi desvia, mas fica ferida. Shido implora a Mana para não matar Kurumi. Apesar de estar gravemente ferida, Kurumi reconhece a bondade de Shido antes que Mana acabe com sua vida. Shido confronta Mana, chocado com a facilidade dela em matar. Mana explica que está apenas cumprindo seu dever contra espíritos como Kurumi, que não podem permanecer mortos. Ela revela que já matou Kurumi muitas vezes antes. Shido, chateado, questiona a atitude de Mana em relação à matança. Mana o afasta usando seus poderes, deixando Shido completamente angustiado. Mais tarde, Touka e Origami encontram Shido, que parece perturbado. Shido as evita e vai para casa sozinho. Touka o alcança e tranquiliza Shido, continuando o encontro deles. Em um restaurante, Touka revela que pegou dinheiro emprestado de Ryoni para a refeição deles. Ela também sabe sobre a situação de Mana e Kurumi. Shido admite incerteza sobre como lidar com Kurumi. Touka o lembra de seu grande impacto na vida dela, aumentando bastante sua confiança. Shido decide salvar Kurumi tanto de Mana quanto dela mesma. No dia seguinte, Shido confronta Kurumi, declarando abertamente sua intenção de salvá-la. Kurumi parece surpresa, mas vai embora. Mais tarde, Kurumi libera seus poderes na escola. Enquanto isso, Mana confronta Kotori, expressando preocupação pela segurança de Shido. Kotori defende sua decisão de proteger Shido de organizações como a Deus Ex Machina. Ela revela que sabe sobre a conexão de Mana com os Realizers e sua missão. Depois da escola, Shido se prepara para confrontar Kurumi, enquanto Ryoni o informa que Kurumi ainda não partiu. Kotori está ausente, então Ryoni assume como navegadora de Shido. De repente, uma onda de energia escura atinge a escola, incapacitando todos, exceto Shido. Enquanto isso, Mana confronta Kotori sobre seu passado com um grupo chamado Den, confusa pela negação de Kotori. Num flashback, Ryoni revela a Kotori que o corpo de Mana está sobrecarregado de magia, dando a ela apenas 10 anos de vida. Recebem um relatório de Kurumi causando caos na escola e correm para ajudar Shido. Rin informa Shido sobre uma barreira na escola, afetando a todos, menos ele e os que ele selou. A voz de Kurumi chama Shido ao telhado, Touka se sente fraca, mas tenta seguir Shido só para encontrar outra Kurumi. No telhado, Kurumi explica que a barreira drena o tempo das pessoas, incluindo a própria vida dela. Ela revela seu objetivo de se fundir e consumir Shido. Shido se recusa a desistir de salvá-la, mesmo ela insistindo que não tem salvação. Quando Kurumi invoca um terremoto espacial, Shido ameaça pular do telhado se ela não parar. Kurumi o resgata, percebendo que teme perdê-lo. Shido manipula a situação, forçando Kurumi a desfazer a barreira e o terremoto, exigindo que ela o deixe salvá-la também. Enquanto Shido estende a mão para Kurumi, oferecendo ajuda para ela mudar, um clone de Kurumi aparece de repente e a fere mortalmente. O clone moribundo de Kurumi agradece Shido antes de desaparecer. A Kurumi real prende Shido com suas mãos de sombra, mas Mana chega para defendê-lo. Kurumi, usando o poder de seu anjo, cura seu braço amputado e se prepara para lutar. Ela facilmente domina Mana, usando seu anjo para acelerar suas reações. Touka e Origami chegam para parar Kurumi, mas ela invoca clones de sombra para detê-las. Kurumi explica que seus clones são fragmentos de seu passado, garantindo que ela nunca possa ser totalmente eliminada. Ela planeja invocar um terremoto espacial para matar todos, exceto Shido, fazendo-o carregar a culpa. Shido implora para ela não fazer isso, mas Kurumi invoca o terremoto espacial. Antes que possa causar estragos, Kotori aparece, revelando-se como outro espírito e neutralizando o terremoto. Shido fica chocado ao ver sua irmã com poderes de espírito.
Kotori anuncia que temporariamente pegará os poderes de Shido e pergunta se estão prontos para o encontro. Kurumi, seu clone, Shido e outros veem Kotori usando um vestido estranho cercado por chamas. Origami nota a aparência estranha de Kotori antes de desmaiar do aperto de um clone. Shido não consegue acreditar que Kotori também é um espírito. Kurumi envia seu anjo, Zafkiel, e desafia Kotori para uma luta. Kotori lida com os clones de Kurumi facilmente usando seu anjo, Kamael, e liberta Shido. Então Kotori defende Shido dos ataques de Kurumi. Kurumi congela Kotori no tempo, mas Kotori se cura e revida, dominando os clones de Kurumi. Kurumi se cura, mas Kotori a intimida por estar cansada. Kotori potencializa seu anjo Megiddo para atacar Kurumi. Shido tenta impedir Kotori de matar Kurumi, mas Kotori perde o controle. Enquanto Kotori atira, Shido vê uma visão do passado. Ele acorda na enfermaria da Fraxinos, cercado por rostos familiares. Rin explica o que aconteceu durante a batalha, e Shido pergunta sobre Touka e Kotori. Rin o assegura de que todos estão seguros, mas Origami e Mana estão no hospital, e Kurumi escapou. Shido quer ver Kotori, então Rin o leva até ela. Kotori fica feliz em ver Shido, e eles conversam sobre suas condições. Shido então pergunta a Kotori se ela é um espírito. No hospital Tengu, Mana está inconsciente da batalha com Kurumi. Enquanto isso, Kotori pergunta a Shido se ele acreditaria que ela é um espírito se ela contasse. Shido a assegura de que confiaria nela como sua irmã, não importa o que acontecesse. Kotori explica como ela acredita ser humana, mas pode ter poderes de espírito. Ela conta a Shido sobre um sonho que teve, onde acidentalmente o machucou com seus poderes. Shido confirma o sonho, surpreendendo Kotori. Ambos se perguntam como ela se tornou um espírito, suspeitando que alguém apagou suas memórias. Kotori revela que Shido selou seus poderes no passado, e Shido percebe que seus poderes de cura vieram dela. Ela soca Shido por ter se intrometido durante a batalha, temendo que pudesse tê-lo machucado. Shido a acalma, e eles discutem selar os poderes dela novamente. Kotori sugere que Shido a faça se apaixonar para selar seus poderes. Nesse momento, Kotori desmaia e Rin cuida dela. Ao sair, Shido encontra Touka, mas não tem certeza se ela está bem. Mais tarde, Rin aconselha Shido em particular sobre os poderes de espírito de Kotori que estão retornando. Ela o incentiva a levar Kotori para um encontro em 2 dias para selar seus poderes novamente, alertando que Kotori pode mudar se ele não o fizer. Shido então vai ao hospital Tengu para visitar Mana, mas é informado de que não pode vê-la. Origami aparece e pergunta sobre Touka, mostrando ciúmes quando Shido a menciona. Shido explica que veio de Mana, mas Origami o avisa para não forçar a entrada. Ela finge cair e pede a Shido para carregá-la, deixando-o desconfortável. Após uma jornada estranha, Shido alimenta Origami com uma maçã e verifica sua temperatura, sentindo-se envergonhado. Finalmente, Origami pede a Shido para contar sobre a luta com Kurumi. Shido mente sobre ter sido nocauteado e pergunta se Origami sabe a identidade do espírito de fogo. Origami revela que viu seus pais morrerem em um incêndio causado pelo espírito 5 anos atrás e jura matá-la por vingança. Depois que Shido se lembra do que Origami e Kotori disseram sobre um evento triste e uma situação perigosa, ele se sente incerto sobre a verdade. Enquanto isso, no hospital Tengu, Ryoko visita Origami antes de sua alta, mas sugere que ela tire um dia extra de folga. Mais tarde, na Fraxinos, Shido é aconselhado por Rin e Kanazuki a levar Kotori para um encontro no Ocean Park. Shido concorda, preocupado com a segurança de Kotori. No dia seguinte, Shido leva Touka e Yoshino para comprar trajes de banho como parte de seu treinamento. Rin explica que é para ajudá-lo a não se distrair no encontro. Touka questiona o propósito dos trajes de banho, e Origami, mentindo, diz que são equipamentos de batalha contra espíritos. Touka quase acredita nela, mas Shido esclarece. Origami então pergunta a Touka sobre um encontro recente com um espírito, mas Touka hesita em compartilhar. Origami persiste causando desconforto, mas Touka eventualmente dá detalhes vagos, que Origami descarta, irritando Touka. Touka disse que fez o que lhe foi pedido, e sente que Origami não está apreciando seus esforços. Origami menciona que só tem seu antigo traje de equipe de natação e se sente incerta sobre escolher um novo sozinha. Shido se oferece para ajudar, mas então Touka desafia Origami para uma competição de trajes de banho, com a vencedora ganhando um encontro com Shido. Shido se sente estranho, mas aceita. Touka experimenta um traje de banho modesto recebendo a aprovação de Shido, mas então Origami surpreende a todos com um revelador. A dificuldade de Yoshino em vestir seu traje de banho inesperadamente vence a competição devido ao batimento cardíaco acelerado de Shido. Mais tarde na Fraxinos, Kanazuki se oferece para mostrar a Shido imagens da transformação de Kotori em um espírito. Shido nota uma entidade estranha ao lado dela, levando a um flashback e seu colapso. No dia seguinte, Shido assegura a Kanazuki que está bem, e planeja conversar mais tarde. Durante seu encontro com Kotori, Touka e Yoshino aparecem inesperadamente, acompanhadas por uma suspeita decisão da equipe sobre os elogios ao traje de banho de Kotori. No Ocean Park, Touka e Yoshino se dirigem ansiosamente para as piscinas, enquanto Kotori questiona o comportamento de Shido. Shido elogia Kotori sobre como seu traje de banho lhe cai bem, o que a deixa envergonhada. Na nave espacial Fraxinos, Kanazuki enfrenta críticas da equipe por uma decisão que tomou. Touka sugere que todos vão em um grande toboágua, mas Yoshino tem medo de que Yoshino possa se perder.
Kotori recusa a princípio, mas Tuka a convence a se juntar. Shido se sente nervoso com suas posições no toboágua, mas é empurrado por Tuka. Eles aterrissam em segurança na piscina, onde Kotori se agarra a Shido por medo. Ela pede a ele para recuperar suas fitas pretas que caíram durante o toboágua. Kotori explica que suas fitas pretas simbolizam força, que ela precisava para o encontro deles. Shido nota que Kotori parece chateada durante o almoço e descobre com Rini que suas emoções não melhoraram. Kotori abruptamente sai da mesa, chateando Shido. Tuka e Yoshino expressam preocupação, notando como os sentimentos de Shido são facilmente aparentes. Shido contata Rini, que está com Kotori atrás de máquinas de venda automática discutindo a medicação de Kotori. Kotori implora por mais medicação para ajudá-la a aproveitar o encontro com Shido. Rini aconselha Shido a fingir que não ouviu e ir embora. Do lado de fora, Shido confronta Rini sobre a condição de Kotori. Rini explica que Kotori queria esconder suas dificuldades de Shido. De volta à praça de alimentação, Shido sugere ir ao parque de diversões com Kotori. Ele descarta seu fone de ouvido para assegurá-la de sua sinceridade. Na base da JSDF, Ryoko mostra a Origami uma nova arma, a White Licorice, que poderia derrotar um espírito, mas Origami não tem permissão para usá-la. Depois de sair do Ocean Park, Shido leva sua irmã Kotori para experimentar os brinquedos no parque de diversões. Eles primeiro vão na torre de queda livre, onde Kotori fica assustada e pergunta se podem sair. Shido a provoca, e eles caem com Kotori gritando. Em seguida, eles experimentam uma montanha russa. Shido gosta, mas Kotori ainda está assustada. Após o passeio, Kotori fica brava com Shido, mas ele ignora. Seus amigos os monitoram e acham que Shido está se saindo bem com Kotori. Então eles vão a uma casa assombrada. Shido gosta, mas Kotori está assustada. Shido oferece sua mão e Kotori relutantemente aceita. Seus amigos comentam sobre a interação deles. Eles seguem para um passeio de kart. Kotori tenta atropelar Shido e seus amigos reagem com desgosto. Shido ignora os conselhos deles e continua aproveitando o dia com Kotori. Enquanto isso, Tuka e Yoshino decidem não interferir nos esforços de Shido para ajudar Kotori, que se revela ser um espírito. Na base militar, Ryoko descobre que Origami roubou uma arma poderosa para matar um espírito. De volta ao parque, Shido e Kotori descansam e discutem o dia deles. Kotori percebe que Shido pode estar prestes a selar seus poderes, mas sugere que conversem em particular. Shido pede permissão para fazer uma pergunta. Enquanto Shido começa a falar, um escudo protetor aparece de repente ao redor dele, e uma explosão ocorre perto de Kotori. Quando a fumaça se dissipa, Kotori não está em lugar nenhum, bloqueada por uma barreira misteriosa. Shido vê Origami armada com uma arma poderosa, culpando-a por colocar Kotori em perigo. Origami acusa Shido de deixar um espírito Efrit morrer. No entanto, Kotori emerge confrontando Origami por suas ações imprudentes e o potencial dano a pessoas inocentes. Uma batalha se segue entre Kotori e Origami, com Shido incapaz de intervir. Tuka e Yoshino ouvem o caos e decidem ajudar, apesar de seus poderes estarem selados. Elas manifestam vestidos astrais parciais para ajudar Shido e Kotori. Durante a luta, Origami prende Kotori e a ataca. Kotori luta para usar seus poderes demais. Eventualmente, Kotori ganha a vantagem e ameaça Origami, que revela seu desejo de vingança contra o espírito que matou seus pais. Shido intervém para proteger Kotori, implorando a Origami para reconsiderar. Ele explica que Kotori não é responsável pela dor de Origami. Apesar dos esforços de Shido, Origami permanece determinada a executar sua vingança. Tuka e Yoshino chegam para parar Origami, mas ela continua seu ataque. Tuka tenta argumentar com Origami, lembrando-a de suas experiências compartilhadas de perda e solidão. No entanto, Origami permanece firme em sua busca por vingança, atacando Touka e causando-lhe dor. Shido leva Kotori para um local seguro perto de um prédio, onde ela se desculpa pelo caos. Shido a tranquiliza e promete encontrar uma solução. Ele nota a destruição ao redor deles e decide selar os poderes de Kotori. Sem a ajuda de Rini, ele luta para avaliar o nível de afeto dela. Quando Origami ataca, Shido percebe que deve agir. Ele diz a Kotori que ela sempre foi a melhor irmã e confessa seus sentimentos. Em meio a mísseis, Kotori admite seus sentimentos e eles compartilham um beijo. Em um flashback de 5 anos, Shido se lembra de Kotori o salvando com um beijo. No presente, ambos se lembram do passado. Enquanto conversam, mais mísseis se aproximam. Shido carrega Kotori para um lugar seguro, mas se machuca. No entanto, suas feridas se curam milagrosamente. Shido confronta Origami, afirmando ser Efrit agora e oferecendo-se como alvo de sua vingança. Origami hesita, incapaz de acreditar na revelação de Shido. Eventualmente, ela desmaia, e Shido corre para ajudá-la. Mais tarde, Kurumi reabastece seu tempo, enquanto na Fraxinos, Rini se culpa por não ter intervindo antes. Ela revela o amor de Kotori por Shido e o sucesso do encontro deles. Kotori, irritada com os resultados, exige garantias de Rini. A equipe celebra o retorno de Kotori ao seu eu normal. Shido e Kotori discutem suas memórias, e Shido reafirma seu amor por ela como irmão. Uma Kotori envergonhada chuta Shido, mas ele elogia suas fitas. Na base militar, a White Licorice danificada é tratada, enquanto na escola, Tanomate exibe sua namorada para seus amigos.
origami é contida como punição, e Shido agradece Touka por sua ajuda. Touka pede a Shido para salvar futuros espíritos sem beijá-los. No entanto, ela abruptamente pede a Shido para beijá-la, deixando-o confuso. Enquanto Shido se aproxima para dar um beijo em Touka, ele de repente ouve uma mensagem através de seu fone de ouvido de Kotori. Shido levanta os olhos e percebe que todos na Fraxinos estão observando-os. Sentindo-se envergonhado, ele pergunta por que todos estão ali. Kotori o tranquiliza para não se preocupar e o encoraja a continuar beijando Touka. Shido decide ir para o beijo, mas o momento deles é interrompido quando Yoshino acidentalmente entra no caminho. No dia seguinte, Shido se encontra aparentemente em um encontro com Origami que o lembra de seu suposto relacionamento. Enquanto isso, Touka mostra animadamente a Shido seu novo telefone, pedindo o número dele para poder ligar primeiro. Shido concorda e enquanto Touka sai correndo feliz, Origami aparece de repente convidando-o para um encontro no dia seguinte. Tentando recusar, Origami insiste devido ao seu suposto relacionamento, deixando Shido hesitante. Mais tarde, Shido contata Kotori sobre a situação, incapaz de ignorar os sentimentos de Origami. Kotori decide fazer Origami desgostar de Shido durante o encontro deles. No dia seguinte, no parque, Shido, vestido com roupas ridículas escolhidas por Kotori, se esconde enquanto observa Origami esperar. Kotori monitora Touka, que está fazendo compras, para evitar que Shido esbarre nela acidentalmente. Shido se aproxima de Origami, que fica aliviada por ele estar bem. Eles discutem as roupas um do outro, com Kotori guiando as respostas de Shido. Origami então pergunta o que ele preferiria que ela vestisse, e a equipe vota por um traje de banho e orelhas de cachorro. Chocado, Shido vê Origami retornar vestindo exatamente isso. Kotori sugere que Shido diga algo desagradável, levando-o a exigir que ela ande de 4, ao que ela obedece, surpreendendo a todos. Em um restaurante, Origami se desculpa para ir ao banheiro, e Kotori aconselha Shido a segui-la. Ele tenta impedi-la de levantar a saia na frente das pessoas, mas ele cai, acidentalmente expondo seu plano. Inabalável, Origami se oferece para fazer o mesmo com ele, chocando Shido e Kanazuki. Mais tarde, Kotori sugere que Shido finja ser o namorado de Origami para terminar o relacionamento falso deles. Touka termina suas compras, mas luta para entender o último item em sua lista, então ela liga para Shido pedindo ajuda. Enquanto isso, Shido contata Origami para terminar o relacionamento deles, expressando ódio por ela, apenas para perceber depois que estava falando com Touka. Um terremoto os interrompe e Shido corre para esclarecer o mal-entendido. Kotori informa Shido que o estado emocional de Touka está declinando rapidamente e seus poderes de espírito estão retornando muito rápido. Rin explica que o telefone de Touka pode se conectar instantaneamente ao fone de ouvido de Shido em caso de emergência. Shido descobre que Touka está no parque e corre para ela. Ao chegar, ele encontra Touka chorando, e ele se desculpa por suas palavras dolorosas, reafirmando seus sentimentos. Touka pergunta se eles ficarão juntos para sempre, e Shido concorda, confortando-a. Ela orgulhosamente mostra a ele as compras que fez, e ele a elogia. Touka então pede um cafuné na cabeça, mas Origami de repente aparece e abraça Shido, afirmando que eles ficarão juntos para sempre. Touka o separa e esclarece as palavras de Shido, levando a uma discussão entre as duas. Mais tarde, em um fliperama, Touka quebra um jogo por frustração, imaginando Origami como sua oponente. Na escola, Touka exige que Origami solte Shido, levando a outra discussão. O amigo de Shido, Tanomati, mostra a ele um chaveiro, chamando a atenção de Touka e Origami. Kotori liga para Shido, informando-o sobre a felicidade decrescente de Touka. Rin sugere deixar Touka desabafar no fliperama. Enquanto Touka joga, Shido nota um técnico da Fraxinos, organizado por Ratatoski. Touka é tímida com a câmera, mas eventualmente tira uma foto sozinha em uma cabine de fotos. Ela dá a Shido a foto, mas pede a ele para não olhar ainda. Enquanto isso, Origami joga um jogo de guindaste por chaveiros de panda. Touka e Shido encontram o mesmo jogo e Touka ganha um chaveiro para Shido. Mais tarde, Touka dá a Shido o chaveiro como um gesto de reconciliação, acreditando que Shido a odeia devido às palavras de Origami. Shido a tranquiliza, e Touka guarda o chaveiro como uma lembrança do dia deles juntos. No dia seguinte na escola, Touka está muito feliz, e Tanomati pergunta por quê. Touka menciona que Shido a levou para sair ontem, mas então ela diz algo que confunde a todos sobre o que eles fizeram no encontro. Isso leva a um grande mal-entendido que Shido tenta esclarecer com seus colegas, mas então algo embaraçoso acontece. A foto que Touka deu a Shido cai do bolso dele e é vista por Ai, Mai e Mi. Elas reagem estranhamente e a devolvem a Shido. Quando ele olha para ela, fica completamente chocado porque é uma foto de Touka em uma armadura de enredo. Touka pergunta por que ele a trouxe para a pré-escola, e Shido também fica envergonhado. Ele pergunta por que ela estava de comando na foto, e Touka explica que durante um exame médico, Rin disse a ela para tirar a roupa para a foto. Seus colegas começam a chamar Shido de pervertido, então ele foge, tentando explicar que é tudo um mal-entendido. No entanto, Origami o alcança e lhe dá um chaveiro de panda. Shido tenta recusar educadamente, mas Origami insiste e ele o pega. Ela mostra a ele outro chaveiro que ela tem e diz que eles combinam antes de sair feliz.
Tuka corre e diz a Shido para manter a foto com ele. Ela nota o chaveiro na mão dele e diz que eles combinam também. Na casa dos Itsuka, o despertador de Shido o acorda às upais da manhã. Ele ouve uma grande explosão, o que o faz correr para a varanda. Lá, ele vê fumaça vindo da mansão do espírito ao lado. Ele encontra a Tuka parecendo triste porque ela derramou uma bebida em seu caderno e estava preocupada que ele ficasse bravo. Shido a tranquiliza, acalmando-a. Logo depois, outra explosão acontece dentro da casa. Shido encontra Yoshino no banheiro, chateada porque sua amiga Yoshino está presa no ralo. Ele ajuda Yoshino acalmando-a também. Mas então, outra explosão ocorre, causada por Touka derramando pão Kinako. Enquanto isso, na base militar de Tengu, Origami está enfrentando punição por desobedecer ordens e usar algo chamado White Licorice sem permissão. Assim que alguém está prestes a argumentar contra sua punição, um homem chamado Sr. Isaac Westcott chega. De volta à casa de Shido, Kotori o repreende por não ser cuidadoso com as emoções dos espíritos, pois seus poderes podem sair do controle. Ela o lembra de suas responsabilidades, incluindo estudar e se preparar para uma viagem escolar. Shido promete fazer melhor. Mais tarde, Origami recebe uma punição mais leve, e Mickey e Mildred se perguntam por que alguém da DEN a ajudou. Shido prepara o café da manhã para Tuka e Yoshino, impressionando-as. Então recebe uma mensagem de Origami pedindo para se encontrarem lá fora. Shido mente para Tuka sobre ir às compras e encontra Origami, que o leva para um lugar isolado para conversar. Mas Shido fica surpreso quando Origami tenta fazer algo inapropriado em um lugar público. Ele a lembra que eles só precisavam de privacidade para discutir o incidente passado envolvendo Kotori. Depois que Shido e Origami terminam de conversar, Tuka decide limpar o quarto de Shido para agradecê-lo pelo café da manhã. Mas quando ela acidentalmente derruba uma maleta cheia de roupas dele, fica preocupada que ele possa deixá-la. Enquanto seu nível de felicidade cai, a equipe da Fraxanis percebe e informa Kotori. Tuka, temendo que Shido a abandone, sai correndo de casa. A equipe alerta Kotori que o nível de felicidade de Tuka está crítico e ela está indo para o supermercado, assumindo que Shido esteja lá. No entanto, eles não conseguem localizar Shido, pois seu fone de ouvido parece ter sido sabotado. Enquanto isso, Origami diz a Shido que achou que o tinha baleado antes e que talvez o tenha visto durante o recente incidente de Kotori, mas ela promete não contar aos seus superiores, temendo que eles possam ordenar que ela o mate se suspeitarem que ele é um espírito. Shido insiste que é humano, e Origami aceita, mas ela pede detalhes caso ele um dia queira compartilhar. Enquanto Origami sai, ela retorna, pedindo a Shido para ajudar a escolher as bebidas para a viagem escolar deles. Relutante a princípio, Shido eventualmente concorda. Enquanto isso, Tuka, chorando, acredita que Shido não a deixará, mas ela precisa perguntar a ele. Ela vê Shido e Origami saindo de um banheiro juntos, assumindo que estão fugindo. Tuka os confronta, mas Origami mente, dizendo que é um segredo. De coração partido, Tuka acredita que Shido a trocou por Origami, e os arredores começam a se despedaçar enquanto suas emoções aumentam. Ela foge, e Shido a segue para explicar, mas ela se recusa a ouvir, sentindo-se rejeitada. Kotori contata Shido, informando-o do estado emocional de Touka e do risco de outro terremoto espacial se a conexão deles se enfraquecer. Kotori lembra Shido de fazer Touka se sentir melhor, sugerindo o método usual deles, sair em encontros e fazer os espíritos se apaixonarem por ele. Após o surto de Touka, Shido sugere um encontro e promete comprar tudo o que ela quiser comer, incluindo seu pão Kinako favorito. Tuka concorda relutantemente, mas quando eles visitam várias padarias e encontram o pão esgotado, o nível de felicidade de Tuka cai novamente. Kotori informa Shido sobre a felicidade decrescente de Tuka e o incita a agir. Tuka fica chateada por não conseguirem encontrar seu pão favorito em lugar nenhum. No entanto, Kanazuki retorna com uma carga de pão Kinako, comprado como precaução para evitar outro incidente. Tuka come o pão feliz enquanto voltam para casa. Enquanto isso, Shido remove seu fone de ouvido e percebe o cadeado quebrado de sua bagagem, planejando consertá-lo antes de encontrar Origami. Ao sair, Tuka o ouve falando com Origami e fica desconfiada. Tuka, acreditando que Shido a está deixando, corre atrás dele e o encontra com Origami na estação Tengu. Mal entendendo a conversa deles, ela usa seus poderes espirituais para pegar a bagagem de Shido e foge. Um alarme de terremoto espacial dispara, causando pânico na cidade. Shido tenta alcançar Touka, que acredita que ele a está deixando por Origami. Ela o desafia, pensando que ele quer sua bagagem de volta para ir embora com Origami. Shido esclarece que a bagagem é para a viagem escolar deles, não para deixá-la. Os poderes de Touka saem do controle, colocando a cidade e ela mesma em perigo. Shido tenta acalmá-la, mas seus poderes o ferem. Ele convence Tuka a pegar sua mão, a beija e sela seus poderes. O caminho espiritual se estabiliza, e eles aterrissam em segurança. Tuka decide não perguntar mais nada a Shido, tendo encontrado sua resposta. Em outro lugar, Westcott descobre que Tuka está frequentando a Raising High School, sob o nome de Tuka Yatagami. Naquele momento, Kurumi está no topo de um prédio, observando a cidade. De repente, ela sente alguém por perto e nota sua presença. Ela começa a falar com essa pessoa, expressando admiração por sua existência, mas também mencionando que precisa economizar seu tempo.
Sem hesitação, ela atira em si mesma com sua pistola de pederneira, fazendo um clone dela cair sem vida à sua frente. Kurumi revela que precisa dos poderes de um indivíduo específico para liberar totalmente o ataque final de Angel. Seu objetivo é eliminar o primeiro espírito que apareceu 30 anos atrás e criou outros espíritos como ela. Kurumi declara apaixonadamente que nunca desistirá de sua missão de derrotar pessoalmente o primeiro espírito. Com uma determinação resoluta, ela dispara sua pistola após fazer essa declaração. Na Racing High School, Shido e seus amigos têm sentimentos mistos porque Tuka está fingindo ser um menino. Tuka quer ficar no mesmo quarto que Shido durante a viagem escolar. Temi tenta impedi-la, mas Origami surpreendentemente concorda com Tuka. Tuka suspeita que Origami tenha uma agenda oculta, mas Origami apenas acha a determinação de Tuka impressionante. Temi tenta encerrar a discussão, mas Origami sugere que Shido se vista como uma garota para equilibrar as coisas. Shido recusa, acalmando-as e sugerindo quartos separados. No avião, Kotori conta a Reine sobre a mudança de destino da viagem devido ao mau tempo. Reine suspeita dos motivos da agência de viagens, pois está ligada a uma empresa suspeita. No avião, Shido está irritado com as discussões de Tuka e Origami. Ellen tira uma foto de Shido causando mais tensão. Tuka pergunta sobre Ellen, que trabalha para a agência. A turma aterrissa na ilha de Aruba, onde Shido e Tuka apreciam a vista, mas se sentem observados. Enquanto isso, um dirigível os monitora, incerto se Tuka é um espírito. Ellen alerta o comandante sobre Origami, que é uma maga. Os alunos se reúnem para um passeio, mas Tuka foge, seguida por Shido. Ellen instrui o dirigível a monitorá-los de perto. Enquanto tentam alcançá-la, uma mudança repentina no tempo ocorre. Tuka é atingida por latas de lixo e Shido a carrega. Eles testemunham dois raios colidindo, revelando dois espíritos idênticos. Enquanto isso, logo após Kotori sair, Kanazuki ordena à tripulação que voe o dirigível a uma altura de 15 km sobre a ilha de Aruba. A tripulação ainda está em dúvida se ele é a pessoa certa para liderar. De volta à ilha, dois espíritos chamados Kaguya e Yuzuru começam a discutir, revelando seus nomes e ignorando Shido, que os observa. De repente, Reine contata Shido pelo seu intercomunicador, mas antes que ele possa responder, os espíritos se atacam. Shido grita com elas e elas o notam. Kaguya exige uma explicação e menciona a rivalidade contínua delas com 25 vitórias e 49 empates. Elas revelam que precisam de mais um concurso para determinar a verdadeira vencedora. Mais tarde, no hotel, Origami e a turma encontram Shido carregando uma Tuka inconsciente e as gêmeas que competem pela atenção de Shido. Reine informa Tami que as gêmeas são novas alunas e ela as leva para um canto. Lá dentro, Kaguya e Yuzuru tentam ganhar o favor de Shido, propondo um concurso para decidir quem é mais atraente. Elas explicam que costumavam ser um espírito, Yamai, mas se dividiram em duas e devem se reunir. A perdedora desaparecerá, mas elas aceitam seu destino. Reine menciona a falta de comunicação com a Fraxanis, mas assegura a Shido que investigará. Ela leva as gêmeas para ensiná-las como atrair Shido. Mais tarde, Shido encontra as gêmeas no banho ao ar livre, onde elas competem por sua atenção. Elas discutem sobre técnicas de sedução, envergonhando Shido. Elas brigam até que Shido percebe alguém se aproximando e as interrompe, preocupado com as gêmeas sendo vistas no banho masculino. Tuka de repente se junta a Shido e as gêmeas no banho, causando constrangimento para todos. Todos gritam de surpresa. Tuka pergunta por que Shido está lá, e ele se pergunta por que ela está no banho masculino. Tuka explica que seguiu as placas e não percebeu que era o banho masculino. Shido percebe que as gêmeas trocaram as placas como uma brincadeira. Ele planeja sair, mas se esconde quando Ai, Mai, Mi e Origami chegam. Tuka oferece ajuda para ele escapar, escondendo-o atrás dela. As garotas se aproximam e Tuka as distrai com uma história falsa sobre Ponkinako, permitindo que Shido escape para a beira do penhasco. Ele hesita em pular, mas é acidentalmente empurrado para o oceano por Tuka. Mais tarde naquela noite, Reine encontra um Shido frio e molhado em seu quarto, vestindo apenas uma toalha. Enquanto isso, Ellen reporta um dirigível invisível para enviar uma unidade Bandersnatch e mantê-los em espera. Enquanto Tuka e Origami discutem sobre quem deve cuidar de Shido, Ai, Mai e Mi sugerem uma forma justa de decidir. Ellen, cautelosa com Origami, envia guardas. Quando ela entra, uma almofada a atinge, revelando os brincalhões. Enquanto isso, Shido luta com as gêmeas. Temi, curiosa sobre o barulho, verifica Shido que acidentalmente se expõe ao fugir das gêmeas, levando ao constrangimento para ambos. Acima da ilha de Aruba, James Paddington supervisiona o resort de seu navio, o Arbatil. Ele se lembra das ordens de Ellen para recolher as unidades Bandersnatch. No dia seguinte, Shido vai para a praia, guiado por Reine. Eles discutem um plano para conquistar as gêmeas, com Reine sugerindo que ela pode manipulá-las para seguir sua liderança. Shido concorda, esperando que isso ajude a selar seus poderes. No entanto, Reine avisa que beijar uma pode chatear a outra. Apesar do risco, Shido está determinado a salvá-las. Kaguya e Yuzuru se juntam a Shido, iniciando uma discussão divertida sobre quem ele favorece. Shido tenta acalmá-las aplicando loção, mas a briga delas continua até que ele a aplica em ambas simultaneamente, surpreendendo-as. Enquanto isso, Ellen monitora Tuka e envia vigilância. Ela cai em uma armadilha montada por Ai, Mai e Mi,
que a enterram na areia. Mais tarde, Touka e Origami se juntam a Shido, Kaguya e Yuzuru na praia. Kaguya explica sua amizade com Touka, enquanto Yuzuru buscou conselhos de Origami. Origami se pergunta por que estão todos na praia, e Shido, sentindo-se desconfortável, tenta explicar. Reine intervém dizendo que estão jogando vôlei. Shido pergunta a Reine por que ela está ali de repente, e ela explica que tiveram que ajustar os planos por causa de Touka e Origami. No jogo de vôlei, Reine junta Shido com as gêmeas para que se aproximem. Eles jogam contra Touka e Origami, mas Shido se preocupa que elas não cooperem. Reine o assegura, revelando que contou a Touka e Origami um segredo sobre Shido. Isso motiva as gêmeas a trabalharem melhor em equipe. Após marcar um ponto, elas voltam às suas brincadeiras habituais. Atrás de um barracão, Shido pergunta a Reine se o plano deles terá sucesso. Incerta, Reine admite que não tem certeza. Kaguya interrompe, pedindo para falar com Shido em particular. Kaguya pergunta nervosamente se Shido escolherá entre ela e Yuzuru. Shido confirma, e Kaguya o incita a que escolher Yuzuru. Mais tarde, Yuzuru faz o mesmo pedido, ambas as gêmeas apenas querendo a felicidade da outra. Shido explica que elas desaparecerão se ele escolher uma, mas elas insistem. Kaguya e Yuzuru expressam seu amor uma pela outra, querendo que a outra viva e explore. Kaguya explica seu plano para uma batalha de charme, enquanto Yuzuru acredita que a outra é a verdadeira Yamai. Kaguya e Yuzuru avisam Shido que, se ele não escolher uma delas, elas liberarão uma força poderosa na ilha. Shido se sente em conflito, percebendo que ambas genuinamente querem que a outra viva, mesmo que isso signifique desaparecer para sempre. Naquela noite, Shido se sente perturbado pelo pedido das gêmeas. Touka interrompe seus pensamentos, convidando-o para o oceano à noite. Na Fraxinos, a tripulação luta para contatar Reine e Shido, suspeitando de sabotagem. Ellen segue Touka e Shido, planejando um ataque e solicitando reforços perto do hotel caso Origami veja algo. Sozinha, Touka admite que queria conversar com Shido. Sentindo seus problemas, ela o encoraja a compartilhar. Enquanto isso, a tripulação no Arbatal detecta comunicações misteriosas com a ilha de Aruba. Shido confia em Touka sobre Kaguya e Yuzuru. Touka se solidariza, disposta a se sacrificar pelo bem de Shido. De repente, um vento forte interrompe a conversa deles. Shido percebe Kaguya e Yuzuru ouvindo a conversa deles. Antes que ele possa dissipar a atenção, as gêmeas enfurecidas invocam seus poderes, causando uma tempestade escura que engole a ilha. Em outro lugar, Origami encontra um Bandersnatch fora do hotel, mas Reine intervém. À medida que a situação se agrava, a Fraxinos se revela ao Arbatil, provocando uma resposta de Paddington. Na ilha, as gêmeas discutem sobre a disposição uma da outra de se sacrificar. Elas decidem resolver sua disputa com um duelo, ignorando os apelos de Shido para parar. O Arbatil atira no dirigível Fraxinos, atingindo-o na lateral. Minoe avisa que o dirigível atacará novamente, então Kanazuki diz à tripulação para desligar o modo furtivo e focar na defesa. O ataque atinge novamente, mas a Fraxanis se protege. Shizaki liga para Kotori para dizer que estão sob ataque. Kotori os assegura de que ficarão bem seguindo as ordens de Kanazuki. Enquanto isso, na ilha de Aruba, as gêmeas Yamai lutam. Shido se pergunta por que elas lutam se amam uma a outra. Touka sente algo e eles veem Ellen, que revela que estava esperando por Touka. Ellen chama as gêmeas de Berserkers e tenta capturar Touka, mas Touka revida. Ellen reconhece o poder de Touka e pede para ela se juntar a eles. Shido diz a Touka para não atacar Ellen. Touka sente perigo na hora de Ellen, que se assemelha aos membros da AST, mas parece mais forte. Ellen equipa sua unidade CR e ordena que suas unidades recuem enquanto ela testa o poder de Touka. Enquanto isso, o Arbatou continua atacando a Fraxanis, mas o navio se defende com um campo protetor. Kawago percebe como focar em uma área o torna mais forte. Nakatsugawa se preocupa, mas Kanazuki permanece confiante e ordena que fiquem parados para o próximo ataque, que o campo defende. No chão, Touka luta contra Ellen, que está desapontada com a força de Touka. Ellen perfura a defesa de Touka, quebra Sandalpin e a derruba. Shido tenta ajudar, mas é bloqueado por unidades. Ellen planeja capturar Touka, mas Shido, lembrando-se de sua impotência passada, manifesta Sandalpin e destrói as unidades. Na Fraxinos, seguindo o plano de Kanazuki, o navio permanece intacto. Eles se preparam para contra-atacar com o canhão mágico Mistletoe, danificando o Arbatil. Paddington ordena um contra-ataque. Shido surpreende a todos ao empunhar Sandalpin com as próprias mãos. Ellen questiona Shido, que se identifica como humano. Ellen decide levar os dois. O Arbatil se aproxima, e Kanazuki ordena aos realizadores que energizem seu território. Ambos os navios colidem territórios, com o Arbatol recebendo a maior parte do impacto. Paddington concentra seu território, confiante de que é mais forte. Ellen ordena que seu último Bandersnatch capture Shido, mas a sala de controle deles pega fogo devido a danos no lado estibordo, fazendo o Bandersnatch perder força e colapsar. Distraída, Ellen cai em um buraco cavado por Ai, Mai e Mi, que então esquecem disso e adormecem. Com Ellen fora de contato, o Arbatal recua. A tripulação percebe que Kanazuki criou um território com o Igedifolium, detonando-o após a colisão.
Shido e Touka chegam à praia, onde as gêmeas continuam lutando. Shido usa Sandalpin para chamar a atenção delas e, com a orientação de Touka, cria um corte de energia para parar a tempestade que elas criaram. Shido pede que parem de lutar e oferece 3 opções. Uma absorve a outra, ou elas desistem de seus poderes para viver. As gêmeas duvidam de suas escolhas, mas Shido implora para que confiem nele para salvá-las. Kaguya o dispensa, acreditando que um humano não pode salvá-las. Shido aponta que ele acabou de dividir a tempestade delas ao meio, questionando se um mero humano poderia conseguir isso. Ele se oferece como sacrifício se seu plano falhar, quase desmaiando de exaustão antes que Touka o pegue. Kaguya e Yuzuru discutem as escolhas de Shido e o reconhecem como um encrenqueiro por interromper o duelo delas 2 vezes. Elas contemplam o que fariam se ambas sobrevivessem, expressando desejos de experimentar doces e frequentar a escola juntas. Kaguya admite em lágrimas que não quer morrer e quer viver com Yuzuru, que compartilha o sentimento. Elas se estendem uma para a outra até que o Arbatal se aproxima. Lá dentro, Paddington ordena o envio de todas as unidades Bandersnatch, determinado a capturar as gêmeas e a Touka. Vendo o dirigível, Kaguya e Yuzuru concordam em destruí-lo juntas. As gêmeas combinam seus poderes de anjo para formar um super-ataque chamado El Canafé e destroem tanto o exército Bandersnatch quanto um dirigível. Enquanto isso, Origami acorda no hotel e descobre com Reine que o Bandersnatch que encontraram parou de se mover. Origami expressa sua preocupação pela segurança de Shido e seu desejo de se tornar mais forte para protegê-lo. Na floresta, as gêmeas agradecem a Shido por salvá-las e o recompensam com um beijo, transferindo seus poderes espirituais para ele. Touka interrompe, mal entendendo a situação e acusando Shido de má conduta. Ellen informa ao Escott que Touka é o espírito chamado Princesa, o que o agrada. Ellen então pergunta ao Escott se um humano pode possuir os poderes de um espírito. A suspensão de Origami termina, e enquanto a reunião com o Major Tsukamoto está terminando, Ryauko irrompe chateada com os transferidos da DEN. Ela questiona por que eles podem desobedecer às suas ordens. Uma mulher chamada Jessica Bailey, uma nova membro da AST da DEN, revela o aumento de terremotos espaciais em Tengu City sem nenhum espírito capturado. Na Heisenhai, Ai, Mai e Mi surpreendem Shido ao fazê-lo organizador do Festival Tengu. Touka fica sabendo do festival por Tanimachi. Shido resmunga sobre sua nova responsabilidade, mas é grato pela ajuda de Yoshino. Quando um alarme de terremoto espacial soa, Kotori envia Shido para confrontar um novo espírito chamado Diva. Dentro de uma arena, Shido encontra Diva cantando sozinha. Kotori avisa Shido sobre os poderes desconhecidos de Diva. Shido acidentalmente assusta Diva, mas eles eventualmente conversam. Diva fica surpresa ao ver Shido, mas aprecia seu elogio sobre sua voz. Enquanto isso, o status de afeto de Diva na Fraxanis cai rapidamente, levando Kotori a aconselhar Shido a prosseguir com a opção número 1 e elogiar a beleza de Diva. Mais uma vez, o afeto de Diva por Shido cai, dessa vez ainda mais rápido. A tripulação relata que Diva está começando a odiar Shido. Kotori o aconselha a ir com a opção número 3, mas o afeto de Diva despenca, e ela agora despreza Shido. Diva ataca Shido com uma onda poderosa de sua voz, quase o empurrando para fora do palco. Ela insulta Shido, dizendo que gostaria que ele não existisse. Quando Shido tenta falar, Diva o zomba, expressando nojo até de seu hálito. Ela se recusa a soltar a mão dele, alegando que ele não é digno nem de seus sapatos. Uma explosão interrompe o confronto deles quando a AST chega. O humor de Diva muda, e ela os vê como sua plateia. Ela facilmente desvia dos ataques de Origami e se defende com um escudo contra o ataque da AST. Jessica considera intervir até que ela percebe Shido abaixo. A Fraxanis teletransporta Shido para longe enquanto Diva libera seu campo de força na AST e então desaparece, frustrando Ryauko. No dia seguinte, na academia particular Hindouji, Shido participa de uma reunião para o festival Tengu, exausto. Ai, Mai e Mi pediram a ele para representá-los para que pudessem ensaiar, deixando-o com Touka e Origami, que disputam sua atenção. Para a surpresa de Shido e Origami, a reunião é liderada pela Diva Espírito, que também é aluna da academia. Mais tarde, na Fraxinos, Kotori revela que a garota é Miku Izayoi, uma cantora famosa que faz shows secretos para suas fãs femininas. Shido se pergunta se a mesma entidade que transformou Kotori em espírito transformou Miku. Kotori explica que Miku despreza homens, pois seus shows são apenas para mulheres. Nakatsugawa menciona Miku levando fãs femininas para casa, sugerindo que ela pode ser uma garota arco-íris. Shido se preocupa em falar com ela, mas Kotori o assegura de que eles têm um plano. Shido relutantemente se veste de Shiori Itsuka, enquanto as provocações de Kotori o deixam desconfortável. Em seu novo disfarce, Shido se junta a Ai, Mai e Mi, como primo delas para cumprir sua missão na Praça Tengu. Touka aparece de repente e quase revela o disfarce de Shido, mas ele rapidamente a silencia e pede para ela manter sua identidade escondida, fingindo que ele é uma garota. Touka concorda e cumprimenta Shiori. Origami começa a tirar fotos de Shiori, envergonhando-a imensamente. Mais tarde, Shiori chega à Praça Tengu onde Miku estará. Kotori informa Shiori que a Academia Hindouji estará no Salão 1. Shiori avista Miku e se aproxima dela. Miku pergunta seu nome, e Shiori quase se entrega, mas se recupera, fazendo Miku rir e chamá-la de garota engraçada.
Na Fraxinos, a tripulação nota o humor melhorado de Miko. Kotori incita Shiori a continuar, e a tripulação vota em sua próxima ação. A opção 3 vence, com Nakatsugawa explicando que ela se baseia no personagem de Shiori. Shiori, meio sem jeito, pergunta a Miku se ela venderia as calcinhas dela. Miku, brincando, diz que prefere levar a Shiori. Envergonhada, Shiori continua a conversa. Miku nota o uniforme e pergunta se ela é da Rising High. Shiori confirma e Miku se apresenta. Elas trocam apresentações, e com o humor da Miku estável, Kotori incentiva Shiori a fazer algumas perguntas. Shiori pergunta por que Miku estava no palco, e Miku explica seu amor por se apresentar. Ela pede a Shiori para manter o tempo delas no palco em segredo. Ao saírem, Shiori tropeça e machuca a mão. Miku a ajuda e vai embora, garantindo que Shiori está bem. Mais tarde em casa, Shido, aliviado por ser ele mesmo, cozinha o jantar com a mão enfaixada. Kotori o provoca sobre se vestir de mulher, mas Shido nega gostar. Kotori revela que agora tem um motivo para Shido encontrar Miku de novo, já que ela esqueceu o lenço na mesa. Kotori informa Shido que sua próxima missão é tomar chá da tarde com Miku e suas garotas favoritas, uma vez por semana. Eles assistem a uma das músicas de Miku na TV, o que faz Yoshino elogiá-la, e Tokai expressa o desejo de tentar algo parecido, apontando para a bateria. No dia seguinte, na academia Hindouji, Shido, disfarçado de Shiori, procura por Miku. Algumas estudantes se aproximam dela, achando que é fã da Miku. Elas avisam Shiori para ir embora, mas Miku chega e a cumprimenta. Miku prepara chá para Shiori, grata por ter devolvido seu lenço. Elas começam a conversar e a passar um tempo juntas em particular. Kotori sugere que eles podem selar os poderes de Miku mais rápido do que o esperado. Miku elogia Shiori, deixando-a intrigada. Miku sugere que Shiori se transfira para Hindouji, prometendo resolver tudo. Shiori hesita, mas Miku insiste. A voz de Miku afeta Shiori, mas ela resiste. Miku pergunta se Shiori é um espírito. Shiori nega, mas revela sua habilidade de selar poderes de espíritos, intrigando Miku, que pede uma explicação. Shiori explica que selou os poderes de 5 espíritos até agora e oferece selar os de Miku, garantindo que ela possa viver em paz, sem interferência indesejada. Miku surpreende Shiori ao acreditar nela, mas recusa ter seus poderes selados, dizendo estar contente com sua vida. Shiori menciona o recente terremoto espacial de Miku na estação Tatsunami, mostrando que ela não tem controle sobre seus poderes. Miku revela que o causou de propósito porque queria cantar na Arena Tengu. Shiori fica chocada, percebendo que Miku pôs vidas em risco por seus próprios desejos. Miku ignora a preocupação, confiante de que seus amigos se sacrificariam por ela. Shido luta para conter a raiva, e Miku afirma seu poder sobre seus seguidores devotados. Shiori, furiosa, rejeita a arrogância de Miku, declarando que não se curvará a ela como todos os outros. Miku, entendendo os sentimentos de Shiori, expressa curiosidade em ver a tristeza de Shiori quando ela se submeter e professar amor. Ela desafia Shiori a suportar tal dor. Shiori se recusa a se submeter, então Miku propõe um jogo. Se a Rising High vencer o primeiro dia do Festival Tennu, ela permitirá que Shiori sele seus poderes. Shiori aponta a vantagem injusta de Miku, mas Miku insiste que está dando uma chance a Shiori. Miku avisa que, se Hindouji vencer, Shiori e os outros espíritos selados pertencerão a ela. Ela pergunta se Shiori aceitará o desafio ou desistirá. Na Astbase, Ryauko questiona Jessica sobre a missão deles, que inclui capturar uma princesa e um humano, Shido. Jessica explica que é uma cerimônia para confrontar o inimigo durante o Festival Tennu. Ela avisa Ryauko para não envolver Origami e sai citando ordens superiores. Ryauko descobre o nome de Shido na lista de alvos e percebe que ele é amigo da Origami. Mana acorda de seu longo sono, surpresa por estar viva, mesmo após ser baleada várias vezes por Kurumi há um mês. Enquanto ela se senta e remove o tubo do braço, algumas pessoas de terno preto entram no quarto e perguntam se ela é realmente Mana Takami. Confusa, ela pergunta quem são eles. Pouco depois, uma enfermeira entra para verificar Mana, mas fica chocada ao encontrá-la sumida. Enquanto isso, Kotori diz a Shido que não esperava que o evento virasse uma competição com a diva. Shido se desculpa por se exaltar demais, e Kotori o tranquiliza, dizendo que está tudo bem, já que ele já aceitou o desafio. Ela o incentiva a encontrar um jeito de subir ao palco, enquanto a Ratatoska cuida do resto e busca vencer a competição. Na sala de música, Shido, Toka e Origami se juntaram à banda de Ai, Mai e Mai, após saberem que estavam perdendo membros devido ao egoísmo de Ai. Ai perguntou a Shido em que instrumento ele era bom, e ele disse guitarra. Ai então atribuiu os papéis, ela no baixo, Mai na bateria e Mai no teclado. Toka ficou desapontada por não poder ser a baterista, mas Shido a encorajou a tentar outro instrumento. Deram-lhe um pandeiro e ela se tornou a pandeirista. Origami foi escolhida como vocalista por sua ótima voz para cantar. Mais tarde no hangar, Origami sentiu algo estranho, pois os outros membros da AST se comportavam de forma esquisita enquanto ela estava de serviço. Sentindo-se derrotada, Origami se retira para o vestiário, onde encontra Ryauko por acaso. Ryauko, parecendo cansada, menciona a missão de amanhã sem notar Origami, e insinua que pode esquecer de trancar a porta do segundo hangar, deixando Origami sozinha com a responsabilidade.
No dia seguinte, no Festival Tennu, estudantes da Rising High fazem cosplay de empregadas para seu maid de café, buscando competir contra Hindouji. Enquanto distribui pôsteres, Shido avista Kurumi saboreando uma maçã do amor. Reine chega ao stand deles acompanhada por Yoshino para o constrangimento de Shido, que não quer que Yoshino o veja com roupas de menina. Dentro do café, Miku se aproxima de Shido e o convida para um encontro. O encontro deles vai bem até Miku pedir um prêmio sem vencer o jogo, irritando Shido. Miku encerra o encontro dizendo que o esperará no palco se ele conseguir subir. Shido a princípio não entendeu as verdadeiras intenções de Miku, mas finalmente percebe quando Ai, Mai e Mai são hipnotizadas por Miku para não irem à apresentação, deixando-o sem vocalista. Kotori decide que Shido terá que dublar enquanto ela procura substitutos. Shido e Toka assistem à performance de Miku de uma passarela oposta ao palco, hipnotizados pelo talento dela. No entanto, Kotori diminui as luzes para acalmar a multidão, levando Miku a manifestar seu vestido astral e apresentar sua segunda música, Monochrome. Após a performance de Miku, Toka a admira enquanto Shido se preocupa em derrotá-la. As irmãs Yamai se oferecem para substituir os membros ausentes. Enquanto isso, Origami luta contra os transferidos da DEN para proteger Shido e Toka. No local do show, o sistema de dublagem falha, mas Toka começa a cantar sozinha, elevando o moral da banda. Toka e Shido terminam a música e comemoram com um high five. Ao final da apresentação, Origami aparece ferida, indicando que atingiu seu limite usando a unidade CR experimental. Enquanto anunciam os resultados da quinta performance do Festival Tennu, Origami ainda luta contra os magos da DEN fora da Praça Tengu, usando o Alcaçuz branco. A escola Rising High, de Shido, Toka e as irmãs Yamai, ficou em segundo lugar na performance de palco. O primeiro lugar foi para a Academia Feminina Hindouji, da qual Miku faz parte, por sua performance excepcional. Após os resultados das apresentações de palco, eles passaram a anunciar os resultados totais do primeiro dia. Miku disse a Shiori que ela perdeu porque confiou demais nos amigos. Miku então mencionou que ela e os outros 5 espíritos selados agora pertenciam a ela. No entanto, antes que pudesse terminar, veio o anúncio de que a Rising High School havia garantido o primeiro lugar geral no primeiro dia. Isso porque o maid de café delas, na seção de barracas de comida, recebeu o maior número de votos, levando a uma virada. Frustrada com a derrota, Miku invocou Gabriel e usou uma onda sonora para hipnotizar todos que a ouviram. Enquanto Miku tocava Shiori, ela acidentalmente tocou seus seios. Ela então ordenou que algumas pessoas removessem o disfarce de Shiori e revelou-se que Shiori é, na verdade, um homem. Isso deixou Miku muito brava, e ela usou as pessoas hipnotizadas para perseguir Shiori. Mas quando Shiori não tinha para onde fugir, Yoshino e as irmãs Yamai, com seus anjos, intervieram e os pararam. Shiori estava prestes a ser atacada, mas por sorte, Toka, que usava fones de ouvido e não estava hipnotizada, veio ao resgate. Shiori então contatou Kotori para buscá-los com a Fraxinus, mas até Kotori parecia hipnotizada. Kotori estava prestes a usar Misouten para explodir o palco central da Praça Tengu, mas Mana interveio e a impediu antes que pudesse apertar o botão de disparo. Acima da Praça Tengu, Origami ainda luta contra Jessica e o resto da DEN. Quando parecia que Origami ia perder, a Fraxinus disparou Misouten contra os Bandersnatch e os magos da DEN, e Mana surgiu para salvá-la. Mana rapidamente derrubou as armas de Jessica e os forçou a fugir. Enquanto isso, Toka estava ocupada protegendo Shido e também lutando contra Miku e os outros espíritos que haviam se voltado contra eles. Então, Ellen apareceu e anunciou que estava ali para capturar Toka e Shiori. Toka não perdeu tempo e jogou Shiori para fora para mantê-lo seguro de ser capturado. Infelizmente, os poderes de Toka não eram fortes o suficiente e ela foi facilmente imobilizada por Ellen e, por fim, levada. Shiori, sentindo-se impotente e oprimida pelo controle de Miku sobre a cidade, não teve escolha a não ser recuar. Enquanto Shido se esconde da multidão furiosa e se sente sem esperança de salvar Toka, Kurumi aparece de repente. Shido está desesperado e pede ajuda a Kurumi para resgatar Toka. Kurumi acha divertido e diz que as coisas estão tomando um rumo inesperado. Enquanto isso, Toka acorda em um quarto trancado dentro de um dos edifícios da DEN. Ellen a confronta e quando Toka tenta escapar, Ellen usa seu poderoso território para suprimi-la. Toka é então preparada para ser interrogada. Agora, Kurumi e Shido seguem para a casa de Miku. Shido está muito preocupado e diz a Kurumi que precisam salvar Toka o mais rápido possível. Kurumi responde que devem lidar com Miku primeiro. Após provocar Shido um pouco, ela pega uma foto e um álbum de música de Miku, que tem seu antigo nome artístico. Kurumi usa sua 10ª bala, Yuji, para dar uma olhada no passado de Miku. Enquanto isso, Miku pergunta a Ai, Mai e Mai se encontraram Shido. Elas dizem que muitas pessoas o viram, mas não sabem onde ele está. Finalmente, Kurumi e Shido chegam à Praça Tengu. Kurumi diz a Shido que este é o caminho mais fácil para chegar a Miku, mas convencê-la depende dele. Curiosamente, Miku já viu o verdadeiro nome e identidade de Shido pelas câmeras. Shido se une a Kurumi e volta para onde Miku e os outros espíritos estão.
Quando enfrentam civis controlados por Miku, Kurumi usa seu poder para neutralizá-los rapidamente. Ao chegarem ao palco central, Shido expressa o desejo de falar com Miku sobre Toka, mas Miku recusa e fortalece os humanos com suas habilidades. Kurumi então invoca seus clones para controlar a multidão, enquanto Yoshino e as gêmeas Yamai invocam seus anjos. Kurumi revida com seus clones, criando uma distração, e então atira em Shido com uma bala especial para impulsioná-lo em direção a Miku. Finalmente ela os puxa para sua sombra para uma conversa particular. Dentro da sombra de Kurumi, Shido implora a Miku que ajude a resgatar Toka da Den, mas Miku recusa, dizendo que é irreal alguém querer salvar tanto outra pessoa. Antes que Shido possa dizer mais, Kurumi os puxa para fora, dizendo que o tempo acabou. Usando a primeira bala, Kurumi escapa com Shido. Mais tarde, Shido se desculpa por perder a chance, mas Kurumi o tranquiliza, satisfeita por terem deixado Miku cautelosa. Ela provoca Shido e pede um cafuné, ao qual ele relutantemente concorda. Kurumi então revela que seus clones encontraram Toka no edifício número 1 da filial japonesa da Den. No edifício da Den, Toka enfrenta Ellen e Westcott. Westcott planeja usar os poderes de Toka para mudar o mundo, mencionando que devem fazê-la sentir desespero primeiro. Toka se preocupa com Shido enquanto Westcott fala em machucar seus entes queridos. Ellen confirma a preocupação de Toka por Shido, levando Westcott a se preparar para a chegada dele. Assim que Kurumi e Shido chegam ao edifício da Den, ouvem o alarme de terremoto espacial, provavelmente para evitar testemunhas. Kurumi invoca seus clones para lidar com as unidades Bandersnatch e os magos enviados atrás deles. Na entrada principal, Mana ataca Kurumi. Kurumi vê isso como uma oportunidade, dizendo a Shido que tem outros assuntos com a Den, e garante que seus clones manterão a distração. Mana dá a Shido um intercomunicador conectado a Kotori, que se desculpa pela lavagem cerebral anterior e alerta sobre o perigo. Shido insiste em prosseguir devido à disposição da Den em matar espíritos. Kotori concorda relutantemente, mas alerta sobre provável interferência na comunicação. Shido e Mana são então separados pelo ataque de Jessica. Enquanto isso, na As Base, Miki tenta impedir Origami de sair devido à sua liberdade condicional. Origami insiste em ir, motivada por Shido ter lhe dado uma razão para viver. Comovida, Miki concorda em ajudar Origami. Enquanto Shido continua avançando no edifício da Den, alguns magos o avistam e o prendem em suas áreas especiais, mas Shido está determinado e grita, o que acidentalmente invoca Sandalphon. Com um golpe rápido, ele derrota um dos magos, embora o outro consiga esfaqueá-lo. Apesar da dor, Shido não desiste e usa o cabo de Sandalphon para nocautear o inimigo restante. Os poderes de cura de Kotori começam a agir, e Shido continua lutando para alcançar Toka. Enquanto isso, Ryoku Kusakabe e seu esquadrão ASS chegam ao quartel-general japonês da Den e encontram uma batalha entre unidades Bandersnatch e clones de Kurumi. Dentro do quartel-general, Shido continua avançando para salvar Toka, derrotando magos da Den pelo caminho. No entanto, ele é parado por outro grupo de inimigos que o prendem com seus poderes especiais. Quando as coisas parecem difíceis, Miku de repente intervém e usa seu anjo para resgatar Shido. Ela então diz a Yoshino e as gêmeas Yamai, hipnotizadas, para conter as tropas lá fora enquanto ela e Shido continuam. Shido se pergunta se Miku está ajudando por causa da promessa anterior deles, mas ela nega veementemente. Lá fora, Mana confronta Jessica, que agora está mentalmente instável e agressiva. Ellen se une a Jessica contra Mana, mas Origami intervém para protegê-la. Origami pergunta a Mana sobre o paradeiro de Shido antes de voltar sua atenção para o quartel-general da Den, mas então Ellen interrompe a conversa delas. Lá dentro, Miku manipula um mago para revelar a localização de Toka no 18º andar, obtendo um cartão de identificação. No caminho, eles enfrentam mais tropas da Den, com Miku as derrotando sem esforço com seu poder espiritual. Shido a defende contra agressores invisíveis, mas começa a enfraquecer devido à exaustão e aos ferimentos. Shido persiste, apesar da insistência de Miku, para que ele ceda ao cansaço, o que gera uma discussão acalorada. Ele explode, declarando que ninguém pode substituir Toka e avança, deixando Miku momentaneamente atordoada. Miku retruca, rotulando a missão de Shido como um ato inútil. Quando Shido questiona seu ódio pelos humanos, Miku revela sua crença de que humanos são meros brinquedos para sua diversão, com homens como seus escravos e mulheres como objetos, considerando-os indignos. Quando Shido pergunta por que ela despreza os humanos, Miku responde friamente que é algo inerente. Shido a lembra que ela também já foi humana, o que surpreende Miku. Shido insinua que Kurumi compartilhou o passado de Miku. Miku retruca que Shido não sabe nada sobre ela, mas ele insiste que saberia se ela falasse com ele. Relutantemente, Miku revela seu passado como idol, contando uma traição de seu empresário e produtor que levou a um escândalo e a perda de apoio de seus fãs. Shido a conforta, mas Miku o acusa de ser parecido. Shido argumenta que ela deixou o medo e a raiva a controlarem. Quando os soldados da Den aparecem, o surto de Miku os deixa inconscientes. Miku teimosamente chama Shido de idiota, mas ele se mantém firme, alegando que ela só está brava porque ele está certo. Miku o insulta novamente, levando Shido a jurar selar os poderes dela assim que salvar Toka.
Ele a incita a parar de se esconder atrás de suas habilidades e ser ela mesma. Mas Miku insiste que seus poderes a tornam a melhor idol, questionando quem a ouviria sem eles. Shido a assegura que sim, lembrando como gostou de uma de suas músicas. Mas Miku duvida de sua sinceridade. Shido promete apoiá-la mesmo que seus outros fãs não o façam, comprometendo-se a ouvi-la, pelo menos. Miku permanece cética, esperando que Shido quebre sua promessa. Apesar de suas reservas, eles chegam ao 18º andar. Lá fora, Origami confronta Ellen, disposta a morrer para salvar Shido. Após trocarem tiros, o ataque de Origami falha, mas detritos caindo distraem Ellen. Origami aproveita para atacar, mas Ellen a subjuga. Antes que Ellen possa matá-la, uma explosão de energia da Fraxinos intervém, distraindo Ellen e permitindo que Origami a fira. Irritada, Ellen se prepara para retaliar, mas é chamada de volta ao quartel-general da DEN por ordens de Westcott. Shido e Miku localizam Toka inconsciente em um quarto vazio. Antes que Shido possa alcançá-la, a voz de Westcott os interrompe. Preparados para o confronto, Shido e Miku encaram Westcott, que se apresenta. Westcott se surpreende com o nome de Shido, mas cede quando Shido exige a libertação de Toka. Toka recupera a consciência e vê Shido, mas um painel de vidro os separa. Shido incita Miku a hipnotizar Westcott, mas ela o alerta do perigo. De repente, Ellen esfaqueia Shido, fazendo-o perder a consciência devido a um ferimento grave. Westcott ordena a Ellen que mate Shido na frente de Toka, encorajando-a a usar todos os meios para impedir Ellen. Desesperada, Toka invoca Sandalphon para quebrar o vidro, mas seus esforços falham. Oprimida pela ideia de perder Shido, Toka inverte. Na Fraxinos, Kotori descobre sobre o fluxo de energia espiritual negativa. Westcott anuncia o retorno do Rei Demônio com a inversão do reino. Shido acorda e vê uma nuvem escura de energia ruim à sua frente. Quando ela se dissipa, ele vê Toka, mas ela está diferente, com roupas novas e seu poder especial também mudado. Toka parece confusa e pergunta onde está. Ela vê Miku e exige saber o que está acontecendo. Miku explica que Ellen Matters, a maga por trás dela, a sequestrou. Westcott, outro vilão, fica impressionado com a mudança de Toka e diz a Ellen para matá-la. Enquanto isso, lá fora, Jessica, que perdeu o controle de si, ataca Mana com mísseis. Mana desvia e revida, mas agora Toka está diferente. E Ellen admite que Toka se tornou muito forte, até a chamando de espírito classe SS. Westcott pergunta a Ellen se ela ainda está disposta a lutar, mas ela admite estar muito ferida para enfrentá-los. Sandalphon protege Shido e Miku. Toka exige saber por que Shido tem aquele anjo em particular. Shido tenta falar com ela, mas ela o afasta com Narema. Toka inversa sente dor quando Miku chama o nome de Shido, mas a interrompe machucando-se com seu rei demônio. Ela invoca a forma final de Narema, Paveshlev, para acabar com Shido, mas a chegada de Yoshino a distrai. Shido promete a Miku que salvará Toka, lembrando-a de que ele sempre cumpre sua palavra. Ele confronta Toka inversa. Ela libera o poder de Paveshlev em Shido, causando destruição massiva. Miku testemunha a devastação e cai de joelhos. Ela encara Toka com raiva, que pensa ter finalmente se livrado de Shido. Mas, para sua surpresa, Shido sobrevive, salvo pela chegada oportuna das irmãs Yamai. Shido os agradece ao se aproximar. Quando ele pergunta por que ela o queria ali, Miku o surpreende com um beijo, permitindo que ele cele seus poderes espirituais. Ela diz que decidiu mudar e ser mais aberta às pessoas, e mesmo que seus fãs a rejeitem, pelo menos terá Shido ao seu lado. Justo quando as coisas ficam interessantes, Toka aparece na hora errada, como sempre. Miku pede a Shido para ir ao seu show, e ele concorda. Durante o show, Miku canta e a multidão aplaude alto, o que a deixa muito feliz. Ela agradece aos seus fãs e de repente agradece ao Shido, confessando abertamente seu amor por ele, o que deixa a multidão em completo silêncio. Shido, que assistia de cima com os outros espíritos, sente-se bastante pressionado pelas garotas para explicar o que a Miku realmente quis dizer, e ele não está nem um pouco feliz com a situação. Muito obrigado por nos acompanhar até este ponto, meus caros homens de cultura. Não se esqueçam de nos contar qual é a sua waifu favorita deste anime. E claro, se inscrevam no canal para não perderem mais conteúdo.